Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeeti samarpayami Narayanayeeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das Escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, continuamos no Sutra 69, ofensas namapáradas. Então vamos começar agora, entrando em cada uma das ofensas. Não iremos percorrer todas, porque são muitas, mas iremos cobrir extensivamente o tema. Então, a primeira: difamar, blasfemar os santos, devotos, buscadores da verdade, seja lá o que for, não é? Estar a difamar ou blasfemar, falar mal sobre eles, julgar, criticar, avaliar. Então, o primeiro ponto: blasfemar contra uma pessoa santa é mortal. Então, meio que saímos já do campo da ofensa, não é? Já ou é uma ofensa da mais grave, ou já é pior do que isso, não é? Porque fala claramente: blasfemar contra uma pessoa santa é mortal. E atenção, que uma pessoa santa, ela não é santa pelo teu julgamento, pela tua avaliação. Como é que tu sabes? Não é? Então, não se faz. Exatamente porque não sabe, e mesmo que soubesse, mesmo que fosse, não se faz, não é? Então, não fazer isso é bom para todos os envolvidos, não é? Mas aqui estamos a falar de uma pessoa santa. Então, blasfemar contra uma pessoa santa, falar mal de uma pessoa santa, criticar, julgar, ou ser agressivo, violentar de alguma forma, tudo isso é mortal. Agora, quando o nosso discurso mostra desrespeito, intolerância, inveja, violência para com um devoto, também é ofensivo. Então, isto é muito comum em ambientes espirituais, não é? As pessoas estarem a
falar mal do outro companheiro de jornada, de um outro devoto, de alguém que vive na mesma comunidade ou no mesmo ashram, não é? Essa coisa de avaliar, criticar. Então, quando o nosso discurso mostra desrespeito, intolerância, inveja, violência para com um devoto, qualquer um destes pontos, só desrespeito, não é? Intolerância, inveja, violência para com um devoto. Isto é comportamento ofensivo, é uma ofensa. O outro era mortal. Este não é mortal, mas é ofensivo. Que é pior do que pecado, como nós já vimos no início e veremos ainda mais para a frente. Não é? Apenas censurar um devoto é uma grande ofensa. Então é fácil adivinhar que grande ofensa cometeremos se o tratarmos com inveja e violência. Apenas censurar o devoto. Os buscadores pensam que se um devoto faz algo sujo, ou mau, ou ruim, ou ineficiente, sei lá, não é? Então por que seria errado criticá-lo, se estamos falando de um fato? Até mesmo falar assim equivale a uma ofensa. Este tipo de raciocínio equivale a uma ofensa. A questão, na verdade, não deve surgir. Mas o fato de discutir uma falha, esse é o problema, não é? As Escrituras dizem, e eu não vou repetir isto porque, não é? Sânscrito, isto não vai sair bem, mas vou ler a tradução. Isso significa, não é? Não discuta a falha de um devoto, diz as Escrituras, pois isso é uma ofensa. Então, se o devoto tem alguma falha, não discute essa falha. E até porque, além da ofensa, é assim, aquele que critica os outros, critica a si mesmo. A falta de compaixão que tem com o outro, tem consigo mesmo. Então, isso é uma faca que corta para os dois lados. Agora está cortado ali, depois vem cortar aqui, com a mesma facilidade. Então, desenvolver a compaixão, no caso nem é compaixão pela falha do outro, sendo que tu tens falhas. Podem ser diferentes, não tem esse tipo de avaliação. Embora ele seja feito, tipo, as pessoas para se sentirem bem criticam o que os outros fazem mal, em comparação ao que eles fazem bem. Mas se houvesse alguma crítica, devia de ser em relação ao que eles fazem de mal versus o que eu faço de mal. Aí seria mais equivalente. Mas a questão é, não deve de entrar em nada desse tipo de conversa. Absolutamente. Se blasfemarmos contra tal devoto, estaremos fadados a cometer uma ofensa. Então não precisamos enfatizar quanto à parada, quanto à ofensa, cometeremos se criticarmos um bom devoto. Então, se criticar um mau devoto ou aquilo que vês claramente que é errado, que faz coisa errada e não sei o quê, se isso já é uma ofensa, imagina criticar um bom devoto. E saber quem é que, mais uma vez, será pela avaliação do teu intelecto? Vamos continuar. Quando vemos um devoto mau ou um mau devoto, podemos criticá-lo. Então o Senhor o chamou de sadhu, para que nos lembremos de não blasfemar contra ele. Já vamos ver depois uma passagem que fala o que é este sadhu. Não é? Quer falemos ou ouçamos falar mal de um devoto, ambos são ofensas. Então não é só falar mal de um devoto, é escutar também. Então, se alguém está a falar mal de um devoto e tu estás a escutar, sai dali imediatamente. Só escutar é uma ofensa. Imagina falar. Portanto, se alguém blasfemar contra um devoto, devemos fechar nossos ouvidos, lembrar de Sri Bhagavan, de Deus, lembrar de Deus,
e deixar aquele lugar. Portanto, esta é a conduta. Então, aquele que acha que, mas eu só estou a escutar, não estou a falar nada, é tão ofensivo quanto falar. Talvez tão não, mas ainda está na categoria de ofensa grave. Só escutar. Então, se alguém estiver a falar mal de um devoto, sai de perto. Volta para Deus, continua a cantar os nomes de Deus e sai de perto. Não te deixes contaminar e estar a criar ofensa por causa dos outros. Proteges a tua santidade. O Senhor disse: não adianta criticar, pecado é tudo o que ganhamos. Como resultado, aquele que não critica é o mais abençoado de todos, pois não está a incorrer nesse tipo de ofensas. Portanto, das críticas, pecado é tudo o que se ganha. E eu digo até para aquele que está querendo chegar a Deus, não critica ninguém. Porque para criticar tem que estar em algum nível superior para estar a criticar, se achar nesse direito, porque senão não teria como estar a criticar. E isso é agressivo para o outro que recebe essas críticas, quer escute, quer não escute, é a mesma coisa, chega até ele, e isso também faz com que o processo dele seja mais lento. Então, não criticar ninguém, mas criticar um devoto, um buscador, um santo, é muito ofensivo. Eu estou a colocar ênfase nisto, que é para ficar bem claro e bem marcado. A crítica de pessoas santas, os sadhus, é transferida para o santo nome. Então, estar a criticar uma pessoa santa ou um devoto que está em processo, está lá nas coisas dele, não é? É como se estivesse a insultar o nome sagrado, o nome de Deus, que é uma manifestação de Deus. Se alguém ofende, critica sadhus, cujos corações são puros, são um lugar de descanso para Govinda, o santo nome, nunca será agradável para com ele. Porque sadhuninda, crítica aos devotos, é a primeira e maior ofensa. Então, entender qual é a gravidade desse criticar, falar mal, ser intolerante, demonstrar impaciência para com um devoto, para com um santo, para com um guru. É a mesma coisa que para com Deus. E até para com Deus, que eu já disse, para com Deus também, não é? Quando um santo ou um devoto é difamado por alguém que não seja você, não é bom sentar e ouvir. Afaste-se de tal pessoa. Afaste-se de tal pessoa. Que nossas mentes não façam malabarismo e comparem ou julguem os santos. E isto é uma coisa muito comum, estar a comparar os santos uns com os outros, os devotos, isto e aquilo, este é bom, aquele é mau, este é melhor que o outro. Isso é muito, muito ruim. Muito ofensivo e acaba com o teu caminho espiritual, acaba com os frutos do teu trabalho espiritual. Lembrem-se, é preciso estar em algum lugar para criticar. E a humildade é a base do caminho espiritual. Aquele que tem humildade, que chegou na humildade, sabe que não é ninguém para falar de ninguém. E isto não estou a falar de ofensa, estou a falar de bom senso. Aqui o contexto é ofensa, que é um outro nível, não é? Mas, quer seja pela questão da ofensa, quer seja pelo bom senso, é a mesma coisa.
Só que a questão é que, espiritualmente falando, tem um preço muito alto. As ofensas são piores que pecados. Então, se pecado já é o que é, ofensa então é muito acima. Aqui é natural que levantemos essa questão. Quem é um sadhu? A resposta é: sadhu refere-se àqueles que se refugiaram no Bhagavata Dharma, do Dharma de Deus. Agora vamos ver aqui, o próprio Sri Krishna instruiu o Arjuna, para o Arjuna ter uma noção clara do que é isso. Ó Arjuna, se alguém é extremamente mau, isto é, prejudica os outros, rouba a propriedade e as esposas dos outros, ainda assim me adora exclusivamente, não adora ninguém além de mim, o Ser Supremo. Não pratica nenhum outro caminho, como Gyan ou Karma, recorrendo apenas a Bhakti. Quer dizer, mesmo que as suas práticas tenham a ver com as práticas instruídas pelo caminho do Karma Yoga ou do Jnana Yoga, mas que o seu intuito é o Bhakti, a devoção pelo Ser Supremo, então é um caminho de Bhakti. Só esclarecendo este ponto, não é? Não deseja chegar a ninguém além de mim, não busca mais nenhum outro desejo, mais nenhuma outra deidade, além do Deus Supremo. Aceite-o como um sadhu, mesmo que ele seja aquilo que ele falou antes, que seja ruim e que faça aquelas coisas todas. Aceite-o como um sadhu, afinal ele escolheu o melhor caminho, o que significa, ele decidiu, quer eu vá para o inferno ou obtenha uma forma de vida inferior, não adorarei ninguém menos que o Senhor, que o Ser Supremo. Então ele é um sadhu. Então agora imaginem, né, os devotos comuns comparado com este, né? Se este é uma métrica para sadhu, então os outros, qual o nível, né? Não entrando em questões de níveis, porque não se deve entrar nisso, pura e simplesmente, mas para ter uma percepção. O que é um sadhu? O que é um devoto? Então, mesmo aquele que claramente faz tudo aquilo, mas ainda assim está entregue a Deus, adora exclusivamente o Ser Supremo, já é considerado um sadhu, não deves de julgar ou criticar. Segunda ofensa. Olhar para o preceptor ou guru como um ser humano comum. Isto é muito comum, não é? Olhar para o guru, avaliar, julgar, projetar nele, tipo, as ações que ele está a fazer, porque se eu estivesse a fazer aquelas ações seria por esta e esta razão, que ele está a fazer a mesma coisa, não é? Então tudo isso é muito ofensivo. Então tratar o guru como um ser humano comum é uma ofensa grave. E agora vamos falar também um pouco do espírito, não é? É nosso dever principal servir nosso guru. Suas palavras e instruções devem ser levadas com reverência. Mas pensamos que somos mais espertos que o nosso guru e tentamos questioná-lo, testá-lo e fazer todo tipo de coisas ruins, como avaliar um candidato na entrevista. Por favor, não façamos isso. Aqueles que reverenciam o guru mais do que o próprio Senhor são mais queridos pelo Senhor, por Deus. Então, aqueles que reverenciam o guru mais do que reverenciam a Deus são os mais queridos por Deus. Não é? Então, tem aqui vários pontos que são muito importantes. Então, é muito comum o devoto ou o buscador vai neste satsang, vai naquele satsang e fica a avaliar e não sei o quê, fica a questionar, a avaliar comportamentos, atitudes. Isto é muito detrimental para o próprio devoto. E não é assim que se fazem as coisas, mas já lá chegaremos, não é? Então, é nosso dever principal servir o nosso guru. Afinal, foi Deus que enviou para ti, não é?
Suas palavras e instruções devem ser levadas com reverência, com sede, com respeito, com reverência. Devem ser tratadas como um néctar. Se são as palavras que me apontam o caminho da liberdade, quer sejam doces, quer sejam amargas, são as palavras necessárias e deve haver gratidão e reverência por recebê-las e colocá-las em prática. Mais uma vez sublinhando, aqueles que reverenciam o Guru mais do que o próprio Senhor são mais queridos pelo Senhor. E isto é para ter uma ideia do sagrado que é e de quão alto a coisa vai e precisa chegar da tua parte. É uma ofensa considerar o Guru, que possui conhecimento pleno e verdadeiro do santo nome, do ponto de vista material, considerá-lo mortal. Aqueles que consideram o Guru, que não é diferente do próprio Senhor, um mero mortal, terão que sofrer no inferno. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer muitas coisas, não é? Mas muitos de vocês sabem, por exemplo, não é? De grandes seres que cruzaram este plano físico, não é? Ramana Maharshi, Paramahansa Yogananda, Swami Vivekananda, tantos, incontáveis, que não só guiaram os devotos, os buscadores, enquanto estavam com o corpo neste plano, mas continuam a fazê-lo depois de sair deste plano. Então, com certeza, o Guru não é mortal. Com certeza. Não é? Então, aqueles que consideram o Guru, que não é diferente do próprio Senhor, um mero ser mortal, terão que sofrer no inferno. É o ponto, não é? Ao contrário do que muitos acreditam hoje em dia, existem muitos infernos, não é? E estão por todo o lado. Existem infernos aqui, neste plano físico, e existem outros infernos noutros planos. O que não tem é o inferno para sempre, não é? A eternidade no inferno. Isso não existe. Não querendo ofender ninguém, não é? Mas a não ser que as ofensas sejam eternas. Não é? Mas são lugares de sofrimento quando é a única forma de expiar os pecados, o peso, o fardo, para que depois aquela alma tenha uma chance numa próxima vida de fazer melhor, de se elevar mais. Então são lugares expiatórios. Tem outras formas de fazer isso, não tão drásticas, mas é nos pontos de maior cegueira, que nada mais resolveu. É uma ofensa. Já li. Se desconsiderarmos o Guru, aqui o termo Shri Gurudev, não é? Ou considerarmos comum, ofenderemos o santo nome. E isso acontece quando não conhecemos os fatos sobre o Guru, então nós o tomamos em um sentido mundano. E como é que vai conhecer os fatos? Mal sabes ti, quanto mais do Guru, não é? Então, o próprio Shri Krishna disse a Shri Uddhav: conheça o mestre espiritual como não diferente de mim. Nunca o desconsidere ou o considere mundano e se comporte de maneira adversa em relação a ele. Nunca faça isso. Isso é muito ofensivo. Então, Shri Krishna, que era uma encarnação de Deus, estava a dizer a um grande devoto, ensinando, não é? Conheça o mestre espiritual como não diferente de mim. Então o Guru é igual a mim, ele não é diferente de mim. Trata-o da mesma forma. Não é? Nunca o desconsidere ou o considere mundano de alguma forma e se comporte de maneira adversa em relação a ele. Palavras de Krishna no Bhagavad Gita.
Se pensarmos em Sri Gurudev como um ser humano, todos os nossos esforços se tornam infrutíferos. Se pensas no teu Guru como um mero mortal, todo o teu esforço, todo o teu trabalho espiritual não dá nada. Não é? Eu acho que, ou melhor, tenho a certeza, para aqueles que podem ver, não é? Que à medida que eu vou trazendo estes pontos, vai ficando claro porque é que as coisas não andam. Sri Narada disse: o mestre espiritual é Sri Bhagavan manifestado diante de nós. Ele nos concede iluminação espiritual. Se formos tolos a ponto de considerá-lo um mortal, todos os nossos esforços espirituais, como o estudo das escrituras e etc., tornam-se tão inúteis quanto Hastisnam, que quer dizer quanto o banho de um elefante. Não é? Até porque ele vai rolar no barro de novo, então inútil. Isto é importante ver, não é? Porque hoje em dia os buscadores, os devotos falam dos mestres espirituais, dos gurus, como se fosse uma coisa, não é? Tipo, como se fosse um ninho de cobras, cada um pior que o outro. Mas pessoas são complicadas, é verdade. Mas para um buscador da verdade, para um devoto, isso não conta. Não interessa para nada. O que interessa é encontrar o seu guru, não é estar a olhar à volta e avaliar, julgar e criticar. Não deve fazer isso de jeito nenhum. Não é? Já vimos isso. É das piores ofensas. E é suposto encontrar o seu guru. E a forma de encontrar o seu guru não é escolhendo, não é avaliando, julgando, vendo quais são os ensinamentos que o guru está colocando, se eles estão alinhados com aquilo que eu acredito. Não é nada disso. Nada, absolutamente nada a ver com isso. Não é? Aliás, se o guru está ali para quebrar com as tuas crenças, mas enfim, a forma de chegar no guru é por mérito, não é por avaliação e escolher como quem está no shopping. É por mérito, ou seja, não está a abrir os olhos para o mundo, a ver este santo, aquele guru. Será que é um guru? Será que não é um guru? Será que é um falso guru? Será que não sei o quê? Não. É se voltar para o seu trabalho interno e intensificar as suas práticas espirituais ao máximo, pedir com muita sinceridade para que Deus lhe envie a orientação e depois Deus vai apontar, quer fale direto, quer sintas no teu coração, mas será um apontamento ali. De alguma forma vai-te levar ao guru. E aqueles que estão com essa sintonia são os que têm mais chance. Porque quem não está, e Deus trouxe o guru, Deus, o seu karma, quer dizer, são muitas coisas envolvidas. E eu não estou nesse alinhamento. Vou começar a avaliar, a julgar, a criticar. É como se estivesse cuspindo em cima da bênção que Deus me mandou. Não é? Como nós vimos o prassado, é uma coisa que se toma de imediato. Os restos da comida de Deus, o que é ofertado a Deus, é algo que se consome de imediato. Não se avalia, não se questiona, imediatamente. Da mesma forma, quando Deus mostra o guru, aponta para o guru, seja lá de que forma for, aí deve haver o comprometimento, a entrega do devoto com a devida reverência, com gratidão, independentemente se o guru se apresenta de uma forma doce ou de uma forma amarga. É um presente de Deus, é a manifestação de Deus para o devoto e é aquele que o leva à libertação. Então, o verdadeiro guru é para o verdadeiro buscador, o verdadeiro devoto. Certo? Isso também indica que
quando adoramos o mestre espiritual tanto quanto amamos Sri Bhagavan, que é Deus, obtemos todos os significados internos das escrituras dessa grande alma. Então, quando a nossa devoção para com o Guru chega ou é superior àquela para Deus, ou chega no mesmo nível, aí nós realizamos todos os frutos que são a promessa das escrituras através dessa alma, desse ser grandioso. E o que para esse transbordo de bem-aventurança do Guru para o discípulo, para o devoto, são as suas impurezas, as impurezas do devoto, a falta de reverência, a falta de devoção, de solenidade, de respeito, etc. Portanto, devemos sempre pensar nas boas qualidades do mestre espiritual e cantar as suas glórias. Devemos considerar seu corpo divino e não ver nenhuma falha nele. Devemos perceber que quando não realizamos as práticas espirituais conforme suas instruções e não entoamos os mantras dados por ele, desrespeitamos o mestre espiritual e ofendemos o santo nome. Isto é muito importante, não é? Então, se tem estado a clamar a Deus, a suplicar a Deus por orientação, para que te leve de volta para Ele, de volta para casa, para a autorrealização, para a realização de Deus, como lhe queiras chamar. Depois Deus envia-te a manifestação dele para ti, que é o Guru. E depois o Guru dá a instrução e o desconsideras, não levas a sério a instrução, não pões em prática com reverência, com urgência, com intensidade, com respeito. Não cantas os mantras da forma como ele diz para cantar, e quando, e como, e onde, no caso deve ser sempre, não é? Isso é uma ofensa, é ofender o santo nome. Então, eu vou ler mais umas passagens aqui. Eu terminei estes 2 pontos e o vídeo já está longo, mas vou ler mais umas passagens só para reforçar, não é? Aqueles que consideram o Guru, que não é diferente do próprio Senhor, um mero ser mortal, terão que sofrer no inferno. Isto é tudo passagem das Escrituras. Shri Krishna fala também: conheça o mestre espiritual como não diferente de mim. Nunca o desconsidere ou considere-o mundano e se comporte de maneira adversa em relação a ele. De maneira adversa. Né? E Shri Narada, o mestre espiritual, é Shri Bhagavan manifestado diante de nós. Ele nos concede a iluminação espiritual. Se formos tolos a ponto de considerá-lo mortal, todos os nossos esforços espirituais, como o estudo das Escrituras, tornam-se tão inúteis quanto banho de elefante. Não é? Quando adoramos o mestre espiritual, tanto quanto amamos Deus, obtemos os significados internos das Escrituras dessa grande alma. Agora, o que dizer desses de vocês que criticam, julgam, falam mal, questionam, não é? Não só o Guru quanto a Deus, não é? Já vi isto acontecer muitas vezes, estar a questionar o próprio Deus, porque é que ele faz assim, porque é que ele faz assado, isto é certo, aquilo é errado. Fantástico, não é? E depois a surpresa da pureza não aumentar, das práticas não evoluírem, de Deus não se fazer presente constantemente. Continuamos nos Namapardas. Foram os 2 pontos, tem muitos mais pela frente. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam
Mama Deva Deva, Tvameva Sarvam, Mama Deva Deva. Om Kayena Vacha Manasyendrayerva Bhutyatmanava Prakriti Swabhava Karomi Adyat Sakalam Paresma Narayanayeti Samarpayami Narayanayeti Samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, continuamos no Sutra 69, ofensas, namaparadas. Então vamos começar agora, entrando em cada uma das ofensas. Não iremos percorrer todas, porque são muitas, mas iremos cobrir extensivamente o tema. Então, a primeira: difamar, blasfemar os santos, devotos, buscadores da verdade, seja lá o que for, não é? Estar a difamar ou blasfemar, falar mal sobre eles, julgar, criticar, avaliar. Então, o primeiro ponto: blasfemar contra uma pessoa santa é mortal. Então, meio que saímos já do campo da ofensa, não é? Já ou é uma ofensa da mais grave, ou já é pior do que isso, não é? Porque fala claramente: blasfemar contra uma pessoa santa é mortal. E atenção, que uma pessoa santa, ela não é santa pelo teu julgamento, pela tua avaliação. Como é que tu sabes? Não é? Então, não se faz. Exatamente porque não sabe, e mesmo que soubesse, mesmo que fosse, não se faz, não é? Então, não fazer isso é bom para todos os envolvidos, não é? Mas aqui estamos a falar de uma pessoa santa. Então, blasfemar contra uma pessoa santa, falar mal de uma pessoa santa, criticar, julgar, ou ser agressivo, violentar de alguma forma, tudo isso é mortal. Agora,
Quando o nosso discurso mostra desrespeito, intolerância, inveja, violência para com um devoto, também é ofensivo. Então, isto é muito comum em ambientes espirituais, não é? As pessoas estarem a falar mal do outro companheiro de jornada, de um outro devoto, de alguém que vive na mesma comunidade ou no mesmo ashram, não é? Essa coisa de avaliar, criticar. Então, quando o nosso discurso mostra desrespeito, intolerância, inveja, violência para com um devoto, qualquer um destes pontos, só desrespeito, não é? Intolerância, inveja, violência para com um devoto. Isto é comportamento ofensivo, é uma ofensa. O outro era mortal. Este não é mortal, mas é ofensivo. Que é pior do que pecado, como nós já vimos no início e veremos ainda mais para a frente. Não é? Apenas censurar um devoto é uma grande ofensa. Então é fácil adivinhar que grande ofensa cometeremos se o tratarmos com inveja e violência. Apenas censurar o devoto. Os buscadores pensam que se um devoto faz algo sujo, ou mau, ou ruim, ou ineficiente, sei lá, não é? Então por que seria errado criticá-lo se estamos falando de um fato? Até mesmo falar assim equivale a uma ofensa. Este tipo de raciocínio equivale a uma ofensa. A questão, na verdade, não deve surgir. Mas o fato de discutir uma falha, esse é o problema. Não é? As Escrituras dizem, e eu não vou repetir isto porque, não é? Sânscrito, isto não vai sair bem, mas vou ler a tradução. Isso significa, não é? Não discuta a falha de um devoto, diz as Escrituras, pois isso é uma ofensa. Então, se o devoto tem alguma falha, não discute essa falha. E até porque, além da ofensa, é assim, aquele que critica os outros, critica a si mesmo. A falta de compaixão que tem com o outro, tem consigo mesmo. Então, isso é uma faca que corta para os dois lados. Agora está cortado ali, depois vem cortar aqui, com a mesma facilidade. Então, desenvolver a compaixão, no caso nem é compaixão pela falha do outro, sendo que tu tens falhas. Podem ser diferentes, não tem esse tipo de avaliação. Embora ele seja feito, tipo, as pessoas para se sentirem bem criticam o que os outros fazem mal em comparação ao que eles fazem bem. Mas se houvesse alguma crítica, devia de ser em relação ao que eles fazem de mal versus o que eu faço de mal. Aí seria mais equivalente. Mas a questão é, não deve de entrar em nada desse tipo de conversa. Absolutamente. Se blasfemarmos contra tal devoto, estaremos fadados a cometer uma ofensa. Então não precisamos enfatizar quanto à parada, quanto à ofensa, cometeremos se criticarmos um bom devoto. Então, se criticar um mau devoto ou aquilo que vês claramente que é errado, que faz coisa errada e não sei o quê, se isso já é uma ofensa, imagina criticar um bom devoto. E saber quem é que, mais uma vez, será pela avaliação do teu intelecto? Vamos continuar. Quando vemos um devoto mau ou um mau devoto, podemos criticá-lo. Então o Senhor o chamou de sadhu, para que nos lembremos de não blasfemar contra ele. Já vamos ver depois uma passagem que fala o que é este sadhu. Não é? Quer falemos ou ouçamos falar mal de um devoto, ambos são ofensas. Então não é só falar mal de um devoto, é escutar também. Então, se alguém está a falar mal de um devoto e tu estás a escutar, sai dali imediatamente. Só escutar é uma ofensa. Imagina falar.
Portanto, se alguém blasfemar contra um devoto, devemos fechar nossos ouvidos, lembrar de Sri Bhagavan, de Deus, lembrar de Deus, e deixar aquele lugar. Portanto, esta é a conduta. Então, aquele que acha que, mas eu só estou a escutar, não estou a falar nada, é tão ofensivo quanto falar. Talvez tão não, mas ainda está na categoria de ofensa grave. Só escutar. Então, se alguém estiver a falar mal de um devoto, sai de perto. Volta para Deus, continua a cantar os nomes de Deus e sai de perto. Não te deixes contaminar e estar a criar ofensa por causa dos outros. Proteges a tua santidade. O Senhor disse: não adianta criticar, pecado é tudo o que ganhamos. Como resultado, aquele que não critica é o mais abençoado de todos, pois não está a incorrer nesse tipo de ofensas. Portanto, das críticas, pecado é tudo o que se ganha. E eu digo até para aquele que está querendo chegar a Deus, não critica ninguém. Porque para criticar, tem que estar em algum nível superior para estar a criticar, se achar nesse direito, porque senão não teria como estar a criticar. E isso é agressivo para o outro que recebe essas críticas, quer escute, quer não escute, é a mesma coisa, chega até ele. E isso também faz com que o processo dele seja mais lento. Então, não criticar ninguém, mas criticar um devoto, um buscador, um santo, é muito ofensivo. Eu estou a colocar ênfase nisto, que é para ficar bem claro e bem marcado. A crítica de pessoas santas, os sadhus, é transferida para o santo nome. Então, estar a criticar uma pessoa santa ou um devoto que está em processo, está lá nas coisas dele, não é? É como se estivesse a insultar o nome sagrado, o nome de Deus, que é uma manifestação de Deus. Se alguém ofende, critica sadhus cujos corações são puros, são um lugar de descanso para Govinda, o santo nome, nunca será agradável para com ele. Porque sadhuninda, crítica aos devotos, é a primeira e maior ofensa. Então, entender qual é a gravidade desse criticar, falar mal, ser intolerante, demonstrar impaciência para com um devoto, para com um santo, para com um guru. É a mesma coisa que para com Deus. E até para com Deus, que eu já disse, para com Deus também, não é? Quando um santo ou um devoto é difamado por alguém que não seja você, não é bom sentar e ouvir. Afaste-se de tal pessoa. Afaste-se de tal pessoa. Que nossas mentes não façam malabarismo e comparem ou julguem os santos. E isto é uma coisa muito comum, estar a comparar os santos uns com os outros, os devotos, isto e aquilo, este é bom, aquele é mau, este é melhor que o outro. Isso é muito, muito ruim. Muito ofensivo e acaba com o teu caminho espiritual, acaba com os frutos do teu trabalho espiritual. Lembrem-se, é preciso estar em algum lugar para criticar. E a humildade é a base do caminho espiritual. Aquele que tem humildade, que chegou na humildade, sabe que não é ninguém para falar de ninguém. E isto não estou a falar de ofensa, estou a falar de bom senso. Aqui o contexto é ofensa, que é um outro nível, não é?
Mas quer seja pela questão da ofensa, quer seja pelo bom senso, é a mesma coisa. Só que a questão é que, espiritualmente falando, tem um preço muito alto. As ofensas são piores que pecados. Então, se pecado já é o que é, ofensa então é muito acima. Aqui é natural que levantemos essa questão. Quem é um sadhu? A resposta é: sadhu refere-se àqueles que se refugiaram no Bhagavata Dharma, do Dharma de Deus. Agora vamos ver aqui, o próprio Sri Krishna instruiu o Arjuna, para o Arjuna ter uma noção clara do que é isso. Ó Arjuna, se alguém é extremamente mau, isto é, prejudica os outros, rouba a propriedade e as esposas dos outros, ainda assim me adora exclusivamente, não adora ninguém além de mim, o Ser Supremo. Não pratica nenhum outro caminho, como Gyan ou Karma, recorrendo apenas a Bhakti. Quer dizer, mesmo que as suas práticas tenham a ver com as práticas instruídas pelo caminho do Karma Yoga ou do Jnana Yoga, mas que o seu intuito é o Bhakti, a devoção pelo Ser Supremo, então é um caminho de Bhakti. Só esclarecendo este ponto, não é? Não deseja chegar a ninguém além de mim, não busca mais nenhum outro desejo, mais nenhuma outra deidade, além do Deus Supremo. Aceite-o como um sadhu, mesmo que ele seja aquilo que ele falou antes, que seja ruim e que faça aquelas coisas todas. Aceite-o como um sadhu, afinal ele escolheu o melhor caminho, o que significa, ele decidiu, quer eu vá para o inferno ou obtenha uma forma de vida inferior, não adorarei ninguém menos que o Senhor, que o Ser Supremo. Então ele é um sadhu. Então agora imaginem, né, os devotos comuns comparado com este, né? Se este é uma métrica para sadhu, então os outros, qual o nível, né? Não entrando em questões de níveis, porque não se deve entrar nisso, pura e simplesmente, mas para ter uma percepção. O que é um sadhu? O que é um devoto? Então, mesmo aquele que claramente faz tudo aquilo, mas ainda assim está entregue a Deus, adora exclusivamente o Ser Supremo, já é considerado um sadhu, não deves de julgar ou criticar. Segunda ofensa. Olhar para o preceptor ou guru como um ser humano comum. Isto é muito comum, não é? Olhar para o guru, avaliar, julgar, projetar nele, tipo, as ações que ele está a fazer, porque se eu estivesse a fazer aquelas ações seria por esta e esta razão, que ele está a fazer a mesma coisa, não é? Então tudo isso é muito ofensivo. Então tratar o guru como um ser humano comum é uma ofensa grave. E agora vamos falar também um pouco do espírito, não é? É nosso dever principal servir nosso guru. Suas palavras e instruções devem ser levadas com reverência. Mas pensamos que somos mais espertos que o nosso guru e tentamos questioná-lo, testá-lo e fazer todo tipo de coisas ruins, como avaliar um candidato na entrevista. Por favor, não façamos isso. Aqueles que reverenciam o guru mais do que o próprio Senhor são mais queridos pelo Senhor, por Deus. Então, aqueles que reverenciam o guru mais do que reverenciam a Deus são os mais queridos por Deus. Não é? Então tem aqui vários pontos que são muito importantes. Então é muito comum o devoto ou o buscador vai neste satsang, vai naquele satsang e fica a avaliar e não sei o quê, fica a questionar, a avaliar comportamentos, atitudes. Isto é muito detrimental para o próprio devoto. E não é assim que se fazem as coisas, mas já lá chegaremos, não é? Então, é nosso dever principal servir o nosso guru. Afinal,
Foi Deus que enviou para ti, não é? Suas palavras e instruções devem ser levadas com reverência, com sede, com respeito, com reverência. Devem ser tratadas como um néctar. Se são as palavras que me apontam o caminho da liberdade, quer sejam doces, quer sejam amargas, são as palavras necessárias e deve haver gratidão e reverência por recebê-las e colocá-las em prática. Mais uma vez sublinhando, aqueles que reverenciam o Guru mais do que o próprio Senhor são mais queridos pelo Senhor. Isto é para ter uma ideia do sagrado que é e de quão alto a coisa vai e precisa chegar da tua parte. É uma ofensa considerar o Guru, que possui conhecimento pleno e verdadeiro do santo nome, do ponto de vista material, considerá-lo mortal. Aqueles que consideram o Guru, que não é diferente do próprio Senhor, um mero mortal, terão que sofrer no inferno. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer muitas coisas, não é? Mas muitos de vocês sabem, por exemplo, não é? De grandes seres que cruzaram este plano físico, não é? Ramana Maharshi, Paramahansa Yogananda, Swami Vivekananda, tantos incontáveis, que não só guiaram os devotos, os buscadores, enquanto estavam com o corpo neste plano, mas continuam a fazê-lo depois de sair deste plano. Então, com certeza, o Guru não é mortal. Com certeza, não é? Então, aqueles que consideram o Guru, que não é diferente do próprio Senhor, um mero ser mortal, terão que sofrer no inferno. É o ponto, não é? Ao contrário do que muitos acreditam hoje em dia, existem muitos infernos, não é? E estão por todo lado. Existem infernos aqui, neste plano físico, e existem outros infernos noutros planos. O que não tem é o inferno para sempre, não é? A eternidade no inferno. Isso não existe. Não querendo ofender ninguém, não é? Mas a não ser que as ofensas sejam eternas. Não é? Mas são lugares de sofrimento quando é a única forma de expiar os pecados, o peso, o fardo, para que depois aquela alma tenha uma chance numa próxima vida de fazer melhor, de se elevar mais. Então são lugares expiatórios. Tem outras formas de fazer isso, não tão drásticas, mas é nos pontos de maior cegueira, que nada mais resolveu. É uma ofensa. Já li. Se desconsiderarmos o Guru, aqui o termo Shri Gurudev, não é? Ou considerarmos comum, ofenderemos o santo nome. E isso acontece quando não conhecemos os fatos sobre o Guru, então nós o tomamos em um sentido mundano. E como é que vai conhecer os fatos? Mal sabes ti, quanto mais do Guru, não é? Então, o próprio Shri Krishna disse a Shri Uddhava: conheça o mestre espiritual como não diferente de mim. Nunca o desconsidere ou o considere mundano e se comporte de maneira adversa em relação a ele. Nunca faça isso. Isso é muito ofensivo. Então, Shri Krishna, que era uma encarnação de Deus, estava a dizer a um grande devoto, ensinando, não é? Conheça o mestre espiritual como não diferente de mim. Então o Guru é igual a mim, ele não é diferente de mim. Trata-o da mesma forma. Não é? Nunca o desconsidere ou o considere mundano de alguma forma e se comporte de maneira adversa em relação a ele. Palavras de Krishna no Bhagavad Gita.
Se pensarmos em Shri Gurudev como um ser humano, todos os nossos esforços se tornam infrutíferos. Se pensas no teu Guru como um mero mortal, todo o teu esforço, todo o teu trabalho espiritual não dá nada. Não é? Eu acho que, ou melhor, tenho a certeza, para aqueles que podem ver, não é? Que à medida que eu vou trazendo estes pontos, vai ficando claro porque é que as coisas não andam. Sri Narada disse: o mestre espiritual é Sri Bhagavan manifestado diante de nós. Ele nos concede iluminação espiritual. Se formos tolos a ponto de considerá-lo um mortal, todos os nossos esforços espirituais, como o estudo das escrituras e etc., tornam-se tão inúteis quanto Hastisnam, que quer dizer quanto o banho de um elefante. Não é? Até porque ele vai rolar no barro de novo, então inútil. Isto é importante ver, não é? Porque hoje em dia os buscadores, os devotos falam dos mestres espirituais, dos gurus, como se fosse uma coisa, não é? Tipo, como se fosse um ninho de cobras, cada um pior que o outro. Mas pessoas são complicadas, é verdade. Mas para um buscador da verdade, para um devoto, isso não conta. Não interessa para nada. O que interessa é encontrar o seu guru, não é estar a olhar à volta e avaliar, julgar e criticar. Não deve fazer isso de jeito nenhum. Não é? Já vimos isso. É das piores ofensas. E é suposto encontrar o seu guru. E a forma de encontrar o seu guru não é escolhendo, não é avaliando, julgando, vendo quais são os ensinamentos que o guru está colocando, se eles estão alinhados com aquilo que eu acredito. Não é nada disso. Nada, absolutamente nada a ver com isso. Não é? Aliás, se o guru está ali para quebrar com as tuas crenças, mas enfim, a forma de chegar no guru é por mérito, não é por avaliação e escolher como quem está no shopping. É por mérito, ou seja, não está a abrir os olhos para o mundo, a ver este santo, aquele guru. Será que é um guru? Será que não é um guru? Será que é um falso guru? Será que não sei o quê? Não. É se voltar para o seu trabalho interno e intensificar as suas práticas espirituais ao máximo, pedir com muita sinceridade para que Deus lhe envie a orientação e depois Deus vai apontar. Quer fale direto, quer sintas no teu coração, mas será um apontamento ali. De alguma forma vai-te levar ao guru. E aqueles que estão com essa sintonia são os que têm mais chance. Porque quem não está, e Deus trouxe o guru, Deus, o seu karma, quer dizer, são muitas coisas envolvidas. E eu não estou nesse alinhamento. Vou começar a avaliar, a julgar, a criticar. É como se estivesse cuspindo em cima da bênção que Deus me mandou. Não é como nós vimos o prassado, é uma coisa que se toma de imediato. Os restos da comida de Deus, o que é ofertado a Deus, é algo que se consome de imediato. Não se avalia, não se questiona, imediatamente. Da mesma forma, quando Deus mostra o guru, aponta para o guru, seja lá de que forma for, aí deve haver o comprometimento, a entrega do devoto com a devida reverência, com gratidão, independentemente se o guru se apresenta de uma forma doce ou de uma forma amarga. É um presente de Deus, é a manifestação de Deus para o devoto. E é aquele que o leva à libertação. Então, o verdadeiro guru é para o verdadeiro buscador, o verdadeiro devoto. Certo? Isso também indica que,
quando adoramos o mestre espiritual tanto quanto amamos Sri Bhagavan, que é Deus, obtemos todos os significados internos das escrituras dessa grande alma. Então, quando a nossa devoção para com o Guru chega ou é superior àquela para Deus, ou chega no mesmo nível, aí nós realizamos todos os frutos que são a promessa das escrituras através dessa alma, desse ser grandioso. E o que para esse transbordo de bem-aventurança do Guru para o discípulo, para o devoto, são as suas impurezas, as impurezas do devoto, a falta de reverência, a falta de devoção, de solenidade, de respeito, etc. Portanto, devemos sempre pensar nas boas qualidades do mestre espiritual e cantar as suas glórias. Devemos considerar seu corpo divino e não ver nenhuma falha nele. Devemos perceber que quando não realizamos as práticas espirituais conforme suas instruções e não entoamos os mantras dados por ele, desrespeitamos o mestre espiritual e ofendemos o santo nome. Isto é muito importante, não é? Então, se tem estado a clamar a Deus, a suplicar a Deus por orientação para que te leve de volta para Ele, de volta para casa, para a autorrealização, para a realização de Deus, como lhe queiras chamar, depois Deus envia-te a manifestação dele para ti, que é o Guru. E depois o Guru dá a instrução e o desconsideras, não levas a sério a instrução, não pões em prática com reverência, com urgência, com intensidade, com respeito. Não cantas os mantras da forma como ele diz para cantar, e quando, e como, e onde, no caso deve ser sempre, não é? Isso é uma ofensa, é ofender o santo nome. Então, eu vou ler mais umas passagens aqui. Eu terminei estes 2 pontos e o vídeo já está longo, mas vou ler mais umas passagens só para reforçar, não é? Aqueles que consideram o Guru, que não é diferente do próprio Senhor, um mero ser mortal, terão que sofrer no inferno. Isto é tudo passagem das Escrituras. Shri Krishna fala também: conheça o mestre espiritual como não diferente de mim. Nunca o desconsidere ou considere-o mundano e se comporte de maneira adversa em relação a ele. De maneira adversa. Né? E Shri Narada, o mestre espiritual, é Shri Bhagavan manifestado diante de nós. Ele nos concede a iluminação espiritual. Se formos tolos a ponto de considerá-lo mortal, todos os nossos esforços espirituais, como o estudo das Escrituras, tornam-se tão inúteis quanto banho de elefante. Não é? Quando adoramos o mestre espiritual, tanto quanto amamos Deus, obtemos os significados internos das Escrituras dessa grande alma. Agora, o que dizer desses de vocês que criticam, julgam, falam mal, questionam, não é? Não só o Guru quanto a Deus, não é? Já vi isto acontecer muitas vezes, estar a questionar o próprio Deus, porque é que ele faz assim, porque é que ele faz assado, isto é certo, aquilo é errado. Fantástico, não é? E depois a surpresa da pureza não aumentar, das práticas não evoluírem, de Deus não se fazer presente constantemente. Continuamos nos Namapardas. Foram os 2 pontos, tem muitos mais pela frente. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam
Mama Deva Deva, Tvameva Sarvam, Mama Deva Deva.